Olá pessoal, sou o Gabriel do canal Desanaturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Bora para as notícias dessas últimas semanas. Não gravei nesse mês porque eu estava muito ocupado. Eu agora estou acompanhando tudo de perto com essas notícias. Então bora para as notícias. Na Argentina, a onda de frio muito forte atingiu a Argentina. A Terra de Fogo, como é conhecido, uma região da província da Argentina, o mar congelou. As ondas do mar ficaram congeladas com a temperatura extremamente baixa. Então eu vou cobrir para a notícia dessa onda de frio que congelou as ondas do mar na Argentina. E também a onda de frio extremamente baixa, extremamente forte, quer dizer, desculpa pelo erro, atingiu o sul do Chile. As ondas do mar também ficaram congeladas com as temperaturas muito fortes e baixas. Então eu vou cobrir para notícia dessa forte onda de frio que também atingiu o sul do Chile e também congelou as ondas do mar. Saindo do Chile para o Peru, nos últimos dias, 6 dias atrás, um forte termômetro de 7,2 atingiu a costa do Peru. Moradores registraram os tremores nas redes sociais e também o tremor foi sentido no Brasil. Então eu quero para desse forte terremoto que atingiu a costa do Peru. Moradores foram surpreendidos por um terremoto. O abalo de 7,2 magnitude, numa escala que vai até 10, aconteceu na costa do Peru e chegou a ser sentido em diversas cidades. Moradores chegaram a registrar e postar os tremores nas redes sociais. Segundo as autoridades peruanas, não há risco de tsunami. Até o momento, não há relatos de vítimas. E há 2 semanas atrás, a primeira tempestade da temporada furacão do Oceano Atlântico Norte se formou. A tempestade tropical Alberto atingiu o México, causando inundações, tempestades fortes e também forte raja de vento. No sul do Texas, também sentiram os efeitos dessa tempestade. O mar ficou agitado, invadiu algumas ruas e fortes chuvas torrenciais atingiram algumas partes da costa do Texas. Então vou abrir para a notícia dessa tempestade tropical que atingiu o México e provocou morte e muita destruição na costa do México há 2 semanas atrás. 4 pessoas morreram após a passagem de uma tempestade tropical no México. A tempestade Alberto provocou fortes rajadas de vento e muita chuva. Entre os mortos estão 3 menores de idade. Os serviços de meteorologia afirmam que a tempestade ainda é uma ameaça, mas que está perdendo força. O fenômeno também atingiu o sul do Texas, nos Estados Unidos, mas a chuva já diminuiu na região. E as notícias dos últimos dias e de agora: o furacão Barry atingiu o Caribe, as ilhas de Grenada, Martinica e as outras ilhas do Caribe, como São Gonçalo e outras ilhas foram devastadas pelo furacão. O furacão Beryl tocou o solo nessas ilhas com categoria 4 e depois passa nessas ilhas com categoria 5. Deixou 10 mortos e muita destruição. A ilha de Grenada foi mais atingida. A cidade mais atingida por esse furacão foi a cidade de Cariocó, em Grenada, que foi completamente destruída. Então vou abrir para a notícia desse forte furacão que devastou o Caribe e provocou 10 mortes e muita destruição.
Um furacão que se formou no Caribe atingiu a categoria máxima e já causou muita destruição. Já são pelo menos 6 mortos na passagem do Beryl, que segue para a Jamaica. Do espaço dá para ver o tamanho do furacão, um enorme círculo sobre a Terra. O Beryl chegou ao sudeste do Caribe na categoria 4. A primeira ilha atingida foi Granada. Casas ficaram destruídas e a rede de energia elétrica foi derrubada. O mar azul e calmo do Caribe ficou agitadíssimo. O furacão ganhou ainda mais força e atingiu a categoria 5 com ventos de 260 km por hora, tão veloz como um carro de Fórmula 1. As imagens impressionam. Agora o furacão se aproxima da Jamaica. O impacto pode ser maior na ilha, que tem 3 milhões de habitantes. Enquanto os jamaicanos tentam se proteger, caçadores de tornado vão em direção ao olho do furacão para coletar dados e entender mais sobre um dos fenômenos mais devastadores da natureza. E na quarta-feira o furacão Beryl, que depois chegou à categoria 5, atingiu a Jamaica com categoria 4, enfraqueceu um pouco, mas devastou o país, de que tem 3 milhões de habitantes. 400 mil pessoas da ilha ficaram sem energia e houve muita destruição por lá, e o mar ficou agitado invadindo ruas das cidades. Então vamos para a notícia desse furacão Beryl, que também devastou a Jamaica. O SBT Brasil está de volta ao vivo com uma imagem impressionante que mostra a magnitude e também a força do furacão Beryl, que se afastou da Jamaica depois de causar mais uma morte. A gente tem imagem para mostrar aqui, olha só, olha aqui, aí você vê o mapa direitinho ali, ó, olha o tamanho, a dimensão desse furacão que vem causando muitos estragos, e a passagem desse fenômeno pelo país deixou muita gente preocupada. Ruas ficaram debaixo d'água, árvores caíram e moradores ficaram sem energia. Ventos de mais de 130 km por hora foram registrados. Já chega a 10 o total de mortos em diferentes lugares banhados pelo Mar do Caribe. Agora preste atenção, o furacão seguiu em direção ao México e colocou resorts de luxo em alerta. Em Cancún, destino turístico muito procurado e muito famoso, 100 voos foram cancelados e longas filas se formaram no aeroporto. É impressionante, olha, as imagens deixam todos muito, mas muito assustados. Furacão Beryl também atingiu a Venezuela. Causou inundações por lá, 3 mortes e houve muita destruição em algumas cidades venezuelanas. E também o furacão Beryl atinge nesse momento a cidade da Ilha das Mulheres, Playa del Carmen e também Cancún, no México, as cidades que são mais atingidas. O furacão atingiu categoria 2 e as pessoas evacuaram a região. O aeroporto de Cancún ficou lotado para os turistas para evacuar a região. O furacão atingiu nesse momento categoria 2 e também atingiu as Ilhas Carmen em Cuba, causando estrago por lá. E a rota desse furacão deve atingir nos próximos dias, na segunda-feira, o sul do Texas com categoria 1. Deve virar uma tempestade tropical no final de semana no Golfo do México e atingir com categoria 1 o sul do Texas na segunda-feira. E também a tempestade tropical Charis, que se formou uns dias atrás, atingiu o México. A cidade de Tampico e Veracruz, no México, também se sentiram os efeitos, mas não houve registro de estragos, nem de morte nem ferido. E também há um mês atrás, uma chuva de granizo inesperada atingiu uma cidade do México, cobrindo, deixando ruas todas cheias de granizo. Então vamos para a notícia dessa chuva de granizo inesperada que atingiu uma cidade do México há um mês atrás, após uma intensa onda de calor atingir o país. Gente, ainda nesse bojo de adversidades mesmo, da gente olhar, bom, a gente que trabalha, né, com notícia, a gente fica muito perplexo com algumas informações. Você se lembra que a gente noticiou aqui para vocês o calor extremo no México? Muito calor, sensação térmica próximo dos 50 graus, animais morrendo, né, muito quente. Aí teve uma tempestade surpresa de granizo que cobriu as ruas de uma cidade com camadas de gelo. Olha isso, por favor. Como é que se explica? Olha a altura desse granizo. Olha os moradores com pá
tirando o granizo. Tanto que houve, isso começou a circular pela internet, rede social, as pessoas dizendo, como assim? Tá nevando no México? Nevou, olha a quantidade de gelo. Pois é, gente, é gelo, mas não é o gelo da neve, é o granizo. As chuvas inesperadas surpreenderam os moradores locais. Em algumas regiões da cidade de Puebla, a camada de gelo ultrapassou 1 metro de altura. Vocês estão vendo? Inacreditável, né? Que coisa maluca. O granizo ainda danificou, lógico, imagina, com essa quantidade de gelo, aí danificou casas, você estraga alguns telhados, os veículos que estão na rua também, aí ou arranha, ou machuca ainda mais a pintura, derrubou árvores. Os moradores, olha só o tamanho dessa árvore em cima de uma casa. Aí os moradores foram vistos, né, limpando os estragos, removendo o gelo e a lama. A tempestade vem em meio à terceira onda de calor do ano no México, com as temperaturas ultrapassando 45 graus em 9 estados do país. Aí a sensação térmica é muito maior ainda, né? Então tá aí o registro das adversidades nesse nosso mundão. Para quem nega as mudanças climáticas, né, tá aí o registro de que as coisas de fato não estão normais. E há 3 semanas atrás, fortes tempestades e chuvas torrenciais atingiram o sul da Flórida, causando inundações e estragos. Então vamos acompanhar para as notícias dessas fortes chuvas que atingiram o sul da Flórida há 3 semanas atrás, nos Estados Unidos. Já as chuvas intensas atingiram a região sul do estado americano da Flórida. Ruas ficaram alagadas. Cidades como Miami e Fort Lauderdale foram afetadas. Segundo as autoridades, fortes chuvas e inundações repentinas criaram condições perigosas para os motoristas. A Flórida declarou estado de emergência por causa do mau tempo. Nos aeroportos, centenas de atrasos e cancelamentos de voos foram registrados. Não houve mortes. E o verão começou com tudo há semanas atrás nos Estados Unidos. Uma forte onda de calor atinge os Estados Unidos há semanas e até hoje atinge. O voo de calor atinge todos os Estados Unidos, que tem temperatura acima de 40 graus registrada em algumas cidades como Houston e Las Vegas. E também há registro de incêndios florestais em algumas partes do país. Então eu quero ir para a notícia dessa forte onda de calor que está atingindo há semanas os Estados Unidos. Climática, o mundo inteiro, o planeta tem pressa. Quer ver o que está acontecendo nos Estados Unidos? O país deve enfrentar a maior onda de calor em décadas. Isso vai acontecer nesta semana. O centro e o norte dos Estados Unidos devem ser os mais afetados. Os dias mais quentes da semana devem ser terça e quarta-feira. No Maine, por causa da alta umidade, a sensação térmica pode chegar aos 37 graus. O calor extremo já chegou também ao sul do país, que registrou 32 graus no final de semana. O calor acende um alerta para os incêndios florestais. Na Califórnia, o fogo já queimou uma área equivalente a mais de 6.000 campos de futebol. Cerca de 1.200 pessoas precisaram ser retiradas na região de Los Angeles. Segundo o Departamento de Proteção contra Incêndios do estado, apenas 8% do fogo foi contido até agora. Então é isso, pessoal, daqui a pouco gravar um vídeo a partir do vídeo das notícias nacionais que estão acontecendo agora e nas últimas semanas, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, gente, que é daqui a pouco, tchau!